Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da órfã. A órfã, ela é baseada em Bárbara Skarlova. Bárbara Skarlova é uma mulher que ela se dizia menina, ela tinha 33 anos. Esse caso aconteceu na década de 70, na República Tcheca. Então, ela se dizia uma menina porque ela não parecia, não tinha um aspecto de mulher. Ela tinha uma doença chamada hipopituitarismo, que é uma doença que consiste na deficiência do hormônio do crescimento. Então ela não crescia, não tinha um aspecto de mulher, ela parecia uma menina. E por ela parecer uma menina, ela agia de má fé. Ela entrava em famílias, ela era adotada por famílias e ela agia de má fé, fazia coisas ruins para essa família. Ela, quando tinha 18 anos, conseguiu fugir de uma clínica psiquiátrica que ela estava internada. Então começou a usar sua aparência infantil, como eu já havia falado antes, para forjar planos horríveis. A primeira família que adotou Bárbara era composta por uma mulher chamada Clara e sua irmã Catherine, que era 7 anos mais jovem que a sua irmã. Essa mulher, ela tinha 2 filhos. Para manipulá-las, Bárbara contou às 2 mulheres que havia sido abusada e atormentada por sua família anterior. Então, Bárbara era tão boa em fazer lavagem cerebral nas pessoas que ela fez com que as 2 mulheres se voltassem contra os 2 filhos pequenos, os 2 filhos pequenos da Clara. Então, as 2 irmãs, que eram muito religiosas, elas eram fanáticas religiosas. Então, Bárbara, ela usava esse fanatismo para manipular as 2 irmãs. Elas participavam de uma seita. Essa seita, eram permitido tudo, entre assassinato, tortura, tudo. O nome dessa seita era Movimento do Grail. Então, o marido de Clara, por ela apresentar certos distúrbios, ele acabou deixando ela, graças a esses delírios psicóticos que ela tinha, e as 2 crianças acabaram ficando com a mãe e com a irmã. E quando Bárbara chegou para essa família, dizendo que ela tinha sido muito maltratada na família anterior, ela acusava as crianças de vários problemas, fazendo várias coisas para que as crianças fossem incriminadas por coisas que elas não haviam feito. Então, as crianças, elas, no decorrer do tempo, Bárbara fazia muitas coisas para que elas ficassem mal perante a mãe, e a mãe delas aceitava tudo que a Bárbara falava, a Clara aceitava tudo que a Bárbara falava, e acabaram construindo uma gaiola no sótão. E quando construíram essa gaiola, colocaram essas 2 crianças dentro dessa gaiola. Então eles maltratavam essas crianças. Elas maltratavam essas crianças, dizendo que tudo era feito para Deus. E elas não sentiam culpa, a Clara não sentia culpa nenhuma, porque tudo ela achava que era para Deus, para um propósito maior. Então ela não tinha remorso. Ela fazia isso com os filhos dela e não tinha remorso nenhum. O que acontece? Um vizinho, ele tinha uma câmera para monitorar o bebê dele que havia nascido. E essa câmera é tipo, você coloca no quarto do bebê e fica monitorando o bebê, o que ele tá fazendo. Então a Bárbara teve essa ideia de comprar essa câmera para monitorar as crianças, porque dizia que tudo era as crianças que estavam fazendo, mesmo elas estando presas nessa jaula. Então, as crianças elas eram maltratadas, elas não recebiam alimentação adequada, elas faziam as necessidades e ficavam lá mesmo. A jaula era um lugar muito sujo para elas ficarem. Então, quando elas compraram essa câmera, elas colocaram na jaula, e o vizinho, por ter essa câmera, que era justamente a mesma que elas tinham comprado, as câmeras elas se coincidiram. O vizinho ficava vendo imagens de crianças em jaulas sendo maltratadas, mas ele não sabia realmente a situação, o que estava acontecendo. Então, com o tempo, ele resolveu chamar a polícia
pra mostrar o que estava acontecendo, que ele não estava entendendo. E justamente a polícia descobriu que era na casa do lado, do vizinho. Então eles invadiram essa casa, tá? Eles invadiram essa casa pra ver o que estava acontecendo. A mãe, ela não queria deixar os policiais entrarem, mas os policiais acabaram entrando. Então eles viram que tinha essas duas crianças que estavam sendo totalmente maltratadas. Elas estavam sendo manipuladas, elas tinham queimadura de cigarro. Então era um absurdo. E quando os policiais entraram dentro dessa casa, eles viram duas crianças maltratadas e viu a Bárbara totalmente bem, com uma aparência de criança, porque ela tinha essa doença que fazia com que ela não parecesse uma mulher mais adulta, uma mulher de 33 anos, que era a idade que ela tinha. Então, os policiais resgataram essa criança, essas duas crianças, e Bárbara conseguiu escapar, vamos dizer assim. Mas depois de um tempo, eles identificaram que Bárbara se tratava de uma mulher com distúrbios psicológicos, que já havia fugido de uma clínica psiquiátrica, e ela foi para uma clínica psiquiátrica. No caso, deram um remédio para ela desenvolver esses hormônios, para ela parecer uma mulher mais adulta. E o pai dessa criança, ele pensava que a criança estava tudo bem. A mãe sempre mandava cartas dizendo que os filhos estavam bem, as crianças estavam ótimas, e as crianças passaram por isso por mais de um ano. Então eles foram realmente muito maltratados por essa mãe e por essa irmã, e justamente por incentivo de Bárbara, tá? E ela usou essa seita religiosa que a mãe tinha, que a mãe acreditava, e para maltratar essas crianças. Então realmente é um caso muito absurdo, é um caso que aconteceu, no caso, na década de 70, na República Tcheca, e no caso, a órfã foi baseada nesse caso que ocorreu, ok? Então deixa o seu like pra mim saber o que é que você achou do vídeo, deixa no comentário, tá? Então qualquer coisa, fala nos comentários o que é que você achou, quais as próximas histórias que você quer que eu conte.